Nós estamos seguindo aqui a nossa série de mensagens, né, dentro dos 5 solas, em celebração aí a Reforma Protestante, né, 31 de outubro. Nós celebramos aí o mês da Reforma, né, o dia da Reforma. E nós já pregamos aqui sobre vários assuntos, né, já falamos sobre muitos ali dos 5 solas, né? Tem ali o quadro ali, se você quiser colar, não tem problema, né? Solos Cristo, Sola Escritura, Solos Cristo, Sola Gratia. Hoje a gente vai falar sobre o Sola Fide, tá bom? Somente a fé, os 5 somente. E hoje nós vamos falar sobre a fé, certo? E isso é muito importante nós resgatarmos esse tema, né? Nós estudamos no nosso último grupo de crescimento sobre a importância de cada um desses somente para a igreja, né? Como uma ferramenta mesmo para nós lembrarmos da luta, né? Das pessoas que vieram antes de nós e uma forma de honrar esse legado do Espírito, né? Olhar para a história da igreja e perceber os grandes feitos é olhar para aquilo que Deus fez na história. Não é simplesmente admirar o que homens fizeram. Os homens, eles foram instrumentos, ferramentas de Deus, mas quem fez é Deus. É o Espírito Santo soprando e conduzindo a igreja. Então é bom que nós tenhamos esse olhar de humildade, de saber que nós, a partir de nós não construímos nada. De que antes de nós, homens pisaram essa terra, homens pecadores, mas que contribuíram enormemente para que a gente pudesse ter Bíblia na mão, reunindo no culto, domingo de manhã, na liberdade, né, de poder cultuar o nosso Senhor Jesus. Amém? Sola Fide, somente a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que é fé? Fé é isso. É a certeza das coisas que se esperam. É a promessa que foi dada a nós e com fé nós esperamos, nós olhamos para frente. Nós não olhamos, nós não tocamos, mas nós aguardamos, nós confiamos nessa promessa. Fé, olhar para frente, esperar, convicção nesse futuro. A convicção de fatos que não se vê. Convicção de fatos. E o que é fato? Um fato é algo no passado. Fato é olhar para trás. Olhar para trás e confiar naquilo. Então, no Evangelho, nós temos a fé que, ao mesmo tempo, nos aponta para frente, mas que também nos estimula a olharmos para trás. Se para frente nós olhamos a esperança da Nova Jerusalém, do reino vindouro, da segunda vinda de Jesus, quando nós olhamos para trás, nós olhamos para a cruz, para aquilo que aconteceu na cruz. Fé é isso. Então, fé não é simplesmente força de vontade, como eu disse sexta-feira. Não é assim, eu tenho fé que essa cadeira vai se mover e pela minha fé essa cadeira... Isso não estamos falando dessa fé. As Escrituras deixam muito claro que nós precisamos ter uma fé em alguma coisa. A questão é quem? Né? A questão é, a fé cristã, ela está baseada, obviamente, em Cristo. Nós estamos falando da fé em Cristo. Então, as pessoas leem erradamente o texto de Hebreus 11, assim como outros, achando que fé é apenas essa força de vontade que move as cadeiras, que faz eu chegar nos meus objetivos, né? E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós sabemos que fé é sempre algo apontado para Jesus, para Deus, para esse Deus que se move, esse Deus que cria, esse Deus que tem uma vontade. Então, e nós somos convidados no Evangelho justamente a nos unirmos com esse Deus, pela fé, confiando e participando daquilo que Ele está fazendo, de quem Ele é. Então, essa é a fé que nós vamos trabalhar aqui hoje. Quando nós falarmos sobre somente a fé, tem a ver com Cristo. Tem a ver com essa fé em Cristo. Certo? Mas eu queria que você abrisse também em Romanos 1, versículo 17, né? Romanos 1, versículo 17.
A gente pode ler do versículo 16 aí para pegar o contexto. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando nós olhamos para a história da reforma, nós percebemos que esse texto é um texto fundamental e central, porque nós sabemos que o monge agostiniano, Martinho Lutero, em 1515, passou por uma conversão. A conversão foi justamente quando ele começou a olhar para esses temas da fé e da justificação, e ele começou a ter uma crise de fé. De perceber, por exemplo, quem veio no culto passado, né, de que, assim como Agostinho e o próprio Paulo vai dizer muitas vezes, o próprio Jesus, que nós somos pecadores, nós somos incapazes de nos achegarmos diante de Deus com os nossos próprios méritos, com a nossa própria justiça. No domingo passado eu falei sobre isso, né? A limitação humana, o coração do homem que pende sempre para o mal e que não tem capacidade em si mesmo de garantir méritos diante de Deus, ou seja, diante de Deus nós não temos méritos. O pior de tudo não é isso, é porque esse Deus é um Deus santo, justo e verdadeiro, e que o pecado, como Everton bem disse no início do culto aqui, ele é uma ofensa à santidade desse Deus. O Deus, então, na sua justiça e santidade, precisa punir o pecado. Martinho Lutero consegue perceber esse cenário e ele se amedronta muito com essas palavras, porque ele diz que o justo viverá pela fé, e Martinho Lutero sabe que ele não é justo em si mesmo. As suas obras não são obras de justiça suficiente para garantir perdão, salvação, né? Então ele está aterrorizado diante de um Deus santo. Ele está com medo desse Deus, porque ele sabe que ele é pecador. Como que ele vai chegar no céu se esse Deus não se compadecer dele? Mas o que ele fez para merecer tal perdão? Misericórdia desse Deus. Nada. Então ele descobre que não é a nossa justiça que o texto está dizendo aqui, mas o justo é o justificado, e não o justo que é aquele que promove para si justiça própria. O justo é aquele que foi inocentado, aquele a qual o outro fez, cumpriu no seu lugar as obras de justiça necessárias para que esse pudesse colocar diante de Deus. Então, esse justo que vive pela fé, fé em quem? No Cristo. É esse que se achega diante de Deus. Então, o justo viverá pela fé. Como está escrito, ele caminha nisso em fé. E ele vai desenvolvendo essa fé no Cristo e tomando consciência da sua justiça. Então, eu já preguei sobre isso no ano passado. Se você quiser saber um pouco mais sobre a ideia de justificação pela fé através da perspectiva de Lutero, você vai encontrar nossa pregação do ano passado lá, sobre esse mesmo tema. E você pode ler o texto também que tá lá no nosso site lá, tá? Eu queria trazer algumas imagens aqui que os reformadores nos ajudaram a entender um pouco melhor a ideia de justificação pela fé, certo? Então, use a imaginação de vocês aí agora para perceber primeiro a sua decadência, tá bom? Culpado, miserável, pecador. Você pegou essa semana? Culpado. Deus é santo e é perfeitamente santo. E o pequeno pecado, por mais simples que ele seja, ofende a santidade desse Deus. Então, imagine que você está num tribunal, na Suprema Corte do Reino de Deus. Os anjos estão como testemunha, o próprio Deus, o Pai, como juiz, está sentado na frente desse tribunal. Você se assenta no banco dos réus, sabendo da sua condenação. Você não está aqui para se defender, você sabe, você é culpado. A sua consciência, a própria lei te acusa que você é culpado. Se isso não for suficiente, Satanás, como um promotor de acusação, está lá. Ele é culpado. Olha essa semana para você ver o tanto pecado que ele cometeu. E se não contar só essa semana, olha para a vida dele. É uma ofensa à santidade desse Deus. Culpado. Você se assenta como culpado nos bancos do réu. Você é réu confesso também, né? Quem pode te salvar? Então, você está lá. A sentença está sendo lida. O culpado é merecedor da morte, da cruz, como nós cantamos aqui. Ele precisa sofrer a ira de Deus, né? Inclusive, Deus
está preparando o dia do julgamento, o inferno, as chamas que não se apagam. Se você quiser uma imagem do terror, é só você ir na pregação do domingo passado, né? Então, toda aquela condição está preparada para aqueles que pecaram, para aqueles que se afastaram da bondade, da glória de Deus, do domínio de Deus. Condenação está reservada para esses pecadores. Então, você está lá sentado com essa consciência, sem esperança nenhuma. Mas, de repente, você escuta portas se abrindo no tribunal. E essas portas se abrindo é por causa de uma pessoa que entra com as suas mãos furadas, os seus pés. E ele entra se anunciando como seu advogado. Na imagem da redenção, ou na ilustração do tribunal, o seu advogado é Jesus. Jesus se apresenta diante do tribunal e ele não quer nem conversa. Ele vai diante do juiz e apresenta as evidências de que ele sofreu essa punição que estava prescrita no lugar do réu. Não pelos méritos do réu, mas pelos seus próprios méritos. Vai à cruz, assume a culpa, assume a sentença. A morte na cruz é justamente isso. É o Filho pagando e sofrendo a condenação dos nossos pecados no nosso lugar. Ele nos substitui. A ideia da substituição tem tudo a ver com a doutrina da justificação pela fé. Porque agora ele se apresenta, o Filho se apresenta diante do juiz e diz: está pago, está consumado. Era essa oferta que era necessária, era essa obra que era requerida. E aqui está ela, a minha própria vida. Sem mancha, sem mácula, perfeita diante do Deus juiz. E o juiz, ele fala: aceito. Essa oferta eu aceito. Essa obra eu aceito. E o juiz, então, decreta a inocência daquele que foi como réu para aquele tribunal. Inocente. Inocente por causa dos méritos do seu advogado, que apresenta as provas de que a sentença foi paga. Não há mais nada a ser pago. E você está lá, perceba bem. Calado chegou e calado permanece. Talvez um sentimento de gratidão vai tomando, o medo vai dando lugar à gratidão. E você começa a tomar consciência da graça de Deus, porque o que você fez para merecer isso? Se não fosse suficiente a sua declaração de inocência pelo juiz e pai, ele ainda decide te adotar. É como se o juiz inocentasse o criminoso e falasse assim: agora eu quero ser o seu pai. Te levo para casa. Te ofereço um lugar de comunhão. Uma mesa da comunhão. Um lugar ao meu lado, um lugar de honra. E assim é a imagem da redenção, da salvação. Uma pequena imagem do que Deus faz por nós, do que o Evangelho nos apresenta. Um Deus que sofre no nosso lugar na cruz, um Deus que nos inocenta, ou seja, nos justifica. Está vendo a ideia de justificação? A ideia forense de justificação é de que nós somos justificados mediante a oferta de outro, mediante a obra de outro, não a nossa própria obra. E se não fosse suficiente a nossa declaração de inocência, esse juiz ainda nos adota e nos leva o criminoso, aquele que ofendeu o ofensor, para a sua casa, para a sua presença, para a sua comunhão. Chama de filho. Na parábola do filho pródigo, né? Faz uma festa. Anel e sandália. Festa, porque o meu filho que estava longe voltou e eu me alegro. É a ideia da graça, é a ideia de que Deus está fazendo algo por nós que para nós era impossível. Então o Evangelho, ele vai englobar essa ideia de justificação. O Lutero percebeu isso, e quando ele percebeu isso, ele diz, né, que é como se os portões do céu houvessem se abrido para ele. Porque o Lutero era um monge, né, impecável, e ele sabia que na sua santidade havia pecado, né, que ele não podia
na força do seu próprio braço, se ia chegar diante de Deus, e sempre ele ficava temível, confessava os seus pecados, se levantava das confissões e ainda tem mais pecado. Porque tem aquele que eu esqueci, tem aquele que foi inconsciente, tem aquele que... Mas um dia ele descobre que não é pelos seus méritos que ele é salvo, mas pelos méritos de Jesus. E aí o Lutero ele se torna um grande defensor da doutrina da justificação pela fé, e perceba bem, a fé na promessa futura de que Cristo está realizando algo e vai consumar isso no futuro, na sua segunda vinda, mas também é fé naquilo que aconteceu no passado na cruz, de que essa fé que nós temos, é esse o fato que nos segura diante das adversidades, de que Cristo fez algo na cruz que é irrevogável, que é permanente, que é uma obra que permanece diante de Deus. Então eu olho para a cruz e me alegro na cruz, porque eu sei que aquela é a oferta perfeita. Certo? A gente começa a desenvolver essa consciência, né? E fazemos essa pergunta: o que cremos? Nós cremos na justificação pela fé, que no sacrifício de Cristo, Deus se satisfez na substituição da cruz. O que isso significa? Deus ficou satisfeito na oferta de Cristo. E isso é um motivo de segurança para nós. Deus, o Pai, ficou satisfeito e plenamente satisfeito naquilo que ele recebeu na cruz, do seu Filho. Então perceba bem, na cruz nós temos algo interessante acontecendo, que às vezes a gente não percebe. Um Deus irado, certo? Nós temos um Deus irado. Um Deus que odeia o pecado, que está eternamente irado contra o pecado. Mas nós temos um Deus irado nos céus e um Deus misericordioso na terra. Mas, da mesma maneira, esse Deus é um Deus. Nós não cremos na Trindade? Esse Deus irado no céu também é o Deus misericordioso que envia o seu Filho para essa terra para sofrer a ira. Na cruz, nós temos o Pai punindo o Filho. E isso, às vezes, a gente não percebe isso nos nuances do Evangelho, mas é isso que nós cantamos aqui essa manhã. De que a ira de Deus, o Pai, é derramado no Filho por causa dos nossos pecados. Ele suporta não apenas os cravos, não apenas uma morte física, as dores físicas da humilhação, mas suporta o peso da ira do Pai. E isso deveria causar constrangimento em nós, no nosso coração. De que não é uma morte simples. De que Jesus não simplesmente está ali por causa dos seus discípulos, mas o que as Escrituras dizem é que ele, na cruz, carrega os pecados de todos aqueles, de todo o mundo. Imagine o pecado que você cometeu essa semana nos ombros de Jesus, naquele dia. Os pecados de toda essa geração, essas gerações que passaram sobre Jesus. Calado, como uma ovelha que vai para o matador, calado, suporta o juízo, a ira, nos substituindo, porque aquela cruz, como nós cantamos aqui essa manhã, era para nós. É para nós que estava a condenação, a morte. O salário do pecado, a morte, que não é simplesmente morte física, mas morte espiritual, alienação, juízo. Tudo isso é condenado no Filho. E o Filho suportando isso no nosso lugar, nos substituindo. Naquele dia, um santo recebe a condenação dos nossos pecados. E daquele dia, de uma vez por todas, pecadores recebem a sua justiça e santidade pela fé. Tá vendo? Que tipo de fé que a gente crê? Nessa fé. Quando nós falarmos sobre fé, é nesse tipo de fé. Quando nós pregamos o Evangelho para que pecadores se unam a Cristo pela fé, é isso. É essa pessoa convicta de que os seus pecados foram julgados
no Cristo, naquele dia, na cruz. É na consciência de que eu era pecador, eu preciso me arrepender dos meus pecados, mas hoje, pela fé, recebo a justiça de Deus, a justificação de Deus. De que sou tido diante do Pai agora não como um réu, mas como filho aceito. Por isso que a Bíblia fala, né, da comunhão dos santos. E aí você fala, que santos são esses? Santo Expedito? Santo Antônio? Dos santos. Por isso que nós somos simultaneamente o quê? Justos e pecadores. Ao mesmo tempo que temos a consciência do pecado, de que nós pecamos, de que nós transgredimos a lei, que nós ofendemos a santidade desse Deus, a nossa consciência também ela é convencida pelo Espírito Santo de que aquilo que Cristo fez é suficiente para nos colocar numa condição de justificados, inocentados. Não há mais julgamento. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz o quê? Que não há mais o quê? Condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há mais condenação, é porque Deus se satisfez. A oferta naquele dia foi suficiente. É por isso que nós abominamos obras mortas. Entendeu, meu irmão? Você não pode fazer mais nada para conseguir algum favor de Deus. Porque aquilo que ele exigia, Jesus Cristo já o fez. Entendeu? Não há campanha, oração, jejum, sacrifício que possa mover o coração de Deus. Porque aquilo que moveu o coração de Deus já foi feito na cruz. Naquele dia, o Pai julgou o Filho. E é nisso que é demonstrado o amor de Deus por nós. Tendo Deus enviado Jesus, o seu Filho, em nosso lugar. A mensagem do Evangelho. É que às vezes a gente não pega esses pontos, né? Que são muito importantes. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em em Hebreus, né? Capítulo 9. Porque hoje eu quero... assim, você poderia ir para qualquer lugar da Bíblia, você ia encontrar a ideia de justificação pela fé. É doutrina fundamental. Mas eu queria trazer a imagem dos sacrifícios no Antigo Testamento para que você possa ver isso com um pouco mais de clareza. Hebreus capítulo 9, eu vou fazer um panorama de Hebreus capítulo 9 e Hebreus capítulo 10, tá bom? A gente não vai fazer a leitura corrida hoje, mas qual que é a ideia aqui do autor de Hebreus? De trazer a consciência de que o culto no Antigo Testamento era uma parábola daquilo que Cristo faz no Novo Testamento, que ele faz na cruz, ok? Então nós olhamos para o passado como uma parábola. Então o templo, os sacerdotes, os sacrifícios, os objetos, todos eles eram uma parábola. O que isso significa? Eram imagens, eram símbolos que apontavam para uma realidade concreta. E onde essa realidade se torna concreta? Em Jesus. Então, assim, eu me lembro, quando eu leio Hebreus, eu me lembro, no dia que eu tinha uma célula, né? Aí eu falei assim, gente, a gente precisa ler Hebreus. Aí eu reuni meus amigos, né? E aí a gente falou assim, nós vamos ler Hebreus do início ao fim. E aí todo mundo vai ler Hebreus na sua Bíblia e a gente vai comentar. E a gente começou isso 8 horas da manhã. 9h30 da noite, a gente ainda estava em Hebreus 11 e alguma coisa. Eu falei, gente, não vai dar para acabar, né? Vai ter que acabar outro dia, senão minha mãe vai... Então eu lembro que Hebreus é uma carta que você fica fascinado e percebe esse amor de Deus no juízo, na misericórdia, no sacrifício, no sangue derramado. Porque às vezes a gente perde de vista a ideia, né, da morte, do juízo, da condenação, né? E a gente fala isso sem as propriedades bíblicas, né, para fazer esse julgamento. Então, Hebreus capítulo 9, a gente pode ler a partir do versículo 6 ao 9 aqui, que diz assim, ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, ou seja, o templo, os objetos, as cerimônias, né, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar o serviço sagrado. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Ou seja, olha só o que ele está dizendo. Que todos os anos, o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha que entrar o quê? No Santo dos Santos. Átrio, Santo Lugar e Santo dos Santos. E no Santo dos Santos ele tinha que oferecer a oferta, certo? De sangue,
pelos pecados do povo, mas ele também tinha que oferecer por si mesmo, porque ele também era pecador. Ele não era diferente do povo, mas ele tinha que oferecer a oferta por si mesmo, tanto que se a oferta por ele mesmo falhasse, ou ele estivesse indigno diante ali do santo do santo, o que acontecia? Morria, caía fulminado lá. Né? A gente já sabe disso já, né? É por isso que na roupa, né, do sumo sacerdote havia os sininhos, né? Havia um sino igual de vaca mesmo, né? Que a gente usa para detectar a vaca quando ela está longe, ela vai andando, vai... E aí quando dava o silêncio, fala, ih, meu Deus, o cara morreu. O cara que ofereceu o sacrifício para Deus perdoar essa nação morreu. O que será de nós? Então imagina só, dependia de muitas coisas para que Deus pudesse perdoar ou retardar, né, no sentido assim, de demorar a se irar contra o povo. Esse ano só depende desse homem fazer as coisas certas. Imagina você, se a sua salvação, o seu perdão de pecado dependesse de mim. Imagina isso. Aí você depende assim, de eu entrar aqui na minha santidade, em perfeito juízo. Aí eu pequei, né, nessa semana e estou aqui em oculto aqui, acabou, está todo mundo perdido. Então imagina só o povo, eles tinham que ter fé que o negócio ia, que o sumo sacerdote ia estar lá, perfeito. Então aí o sumo sacerdote também entrava nesse lugar, tinha que oferecer sacrifício pelo povo e por si mesmo. Vamos ler o versículo 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, ou seja, o sangue é imprescindível, que oferece por si mesmo pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isto é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aqueles que prestam culto. Ou seja, por mais que o sacrifício fossem suficientes ou provisoriamente suficientes para perdoar pecados, a consciência das pessoas ainda permanecia o quê? Obscurecida. Não era suficiente para deixar a consciência das pessoas limpas. Certo? Nem de quem oferece o sacrifício, nem do povo, que somos nós ali. Vamos nos colocar nessa história. Pula para o versículo 11 aí. Do 11 ao 15. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, ou seja, Jesus é o sumo sacerdote. Mas ele é um sumo sacerdote não de um tabernáculo, não de um templo feito por mãos humanas. Ele é superior, porque ele representa outro tabernáculo. E esse daqui é uma imagem, é uma parábola. Versículo 12. E não pelo sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, ou seja, além de ser o sumo sacerdote, ele também é o quê? A oferta. Ele é o próprio sacrifício. Então, essa é a dimensão da obra de Jesus na cruz. Ele morreu no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Ou seja, se o sacrifício de bodes, de animais, era insuficiente, e quando era eficaz valia apenas por um ano, Cristo não. É sacrifício perfeito. É sacrifício perfeito, porque de uma vez por todas se ofereceu a si mesmo. E se ele se ofereceu a si mesmo de uma vez por todas, não resta mais o quê? Sacrifícios. Não resta mais a gente ficar matando animal, ficar matança de animal. Por quê? Porque Cristo é suficiente. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, se naquela época, no Antigo Testamento, se aspergia o sangue sobre as pessoas, né, com hisopo, lembra de Salmo 51, né? Então, se aspergia o sangue de animais sobre as pessoas e isso purificava essas pessoas, imaginem quanto mais o sangue de Jesus, que nós dizemos que ele não é nem aspergido, ou seja, assim, ó, mas que nós dizemos que nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E essa é a linguagem bíblica, né? De que no sangue nós somos mergulhados, lavados. Não é um banho de chuveiro.
É você mergulhou numa cachoeira. Entendeu? É o sangue de Jesus que te lava. Então, se o sangue de animais representava algo grande, imagina então o sangue de Jesus. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidos sob a primeira aliança, ou seja, havia transgressão, havia culpa, havia pecado, havia um crime. Mas por causa do sangue de Jesus, nós recebemos o quê? Remissão. Nós somos justificados, nós somos perdoados, nós somos inocentados por causa do sacrifício de um outro que não é necessariamente nós, não somos nós. É Cristo. Ao mesmo tempo, é o sumo sacerdote perfeito, que não precisa oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele é santo, não cometeu pecados, viveu nessa terra sem pecado. Havia alguém como ele aqui? Não, nunca. Então ele não precisa oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele é santo, perfeito. Ele não ofendeu a Deus. Ele poderia, pelos seus méritos, e ele faz isso pelos seus próprios méritos, ele pode se achegar diante de Deus, porque ele é santo. Como Deus é santo, ele pode se achegar diante de Deus. Mas ele não chega de mãos vazias. Ele chega oferecendo o seu próprio sangue, a sua vida e a sua morte como sacrifício em resgate desses muitos que somos nós. Essa é a linguagem da substituição. Você percebe? Não era isso que acontecia? A gente precisava de alguém nos representando diante de Deus, o sumo sacerdote, e Cristo está lá nos representando diante de Deus, né, diante do Pai, nas regiões celestiais. Se no dia do Yom Kippur, né, do dia do perdão, se o sumo sacerdote servia como um para-raio, vamos dizer assim, dos pecados da nação, então você ir lá com a sua família, colocava as suas mãos sobre o sumo sacerdote, num tipo de transmissão de pecados, vamos dizer assim, uma linguagem mais simples. Se você transferia os seus pecados para o sumo sacerdote, nas orações, nas confissões, o sumo sacerdote agora colocava as suas mãos sobre os bodes, 2 bodes, né? E transferia os seus pecados para o bode agora. Um bode era solto fora do arraial, né? Das mediações do território, né? Do povo de Israel, para ser punido, para ser devorado por feras, para se jogar de um penhasco e ser arruinado. Essa é a linguagem bíblica. Ou seja, o seu pecado no bode, que morre fora das nossas mediações, é como se o seu pecado também fosse destruído junto com a condenação do bode. O outro bode que ficava para ser sacrificado, o seu pecado também era aceito, queimado, a oferta. Em Cristo é justamente isso que acontece. Não é isso que nós fazemos quando nós nos convertemos? Confessamos os nossos pecados. Sou pecador. Sou transgressor da lei. Mas não é isso que nós fazemos? Lançamos a nossa culpa em Jesus, para que na morte de Jesus, o nosso pecado possa ser o quê? Condenado, destruído, eliminado. Certo? Então, é essa imagem que a gente tem que pensar assim, quando a gente pensa no sacrifício de Jesus. Quando a gente pensa na nova aliança. Essa nova aliança ela é mais perfeita, e ela é perfeita justamente porque ela é feita pelo próprio Deus. É Deus que propõe a aliança, é Deus que oferece o seu próprio Filho, é o Filho Deus que se oferece, é Ele que tem a santidade, é Deus do início ao fim. Quem somos nós nessa história? Nós somos esse povo, esperando do lado de fora, apreensivo, se a oferta vai ser aceita, se Deus vai nos perdoar, se a bênção dele vem sobre nós, porque nós temos que trabalhar, plantar, e será que vai acontecer? Será que nós vamos ser abençoados? Então nós estamos do lado de fora do templo, agora nessa expectativa, se o sumo sacerdote realmente vai fazer o serviço direito. Mas Cristo é aquele que faz o serviço corretamente, o sacrifício é aceito, e agora ele rasga o véu, por quê? Porque agora, diante de Deus, nós podemos nos achegar com certeza, confiando no sacrifício de Jesus. Não há mais separação.
É como se Deus pegasse essa multidão e trouxesse agora para dentro. Ou melhor, como se ele expandisse o Santo dos Santos até nós. Você está entendendo? Não há mais barreiras entre nós e Deus. Não há mais lugares específicos. Agora Deus habita no meio do seu povo. É o sacrifício de Jesus. É o sacrifício de Jesus. Então você precisa ter essa consciência. A gente pode ler o versículo 22. Hebreus 9, 22. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios, versículo 21, né, do serviço sagrado, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, sem a morte de alguém, não há remissão, não há perdão de pecados. E isso é algo que a Bíblia deixa explícito assim, ó, de Gênesis a Apocalipse. Sem sangue, sem morte, não há perdão, não há salvação. De Gênesis a Apocalipse está lá o sacrifício, o substituto sendo apontado o tempo todo por Deus, provisionado por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Perceba isso, faça essa leitura das Escrituras, a leitura de Deus o tempo todo oferecendo alguém no lugar. Lembra de Abraão? Abraão e Isaac? Abraão sobe com seu filho Isaac, porque Deus havia dito que era necessário que Isaac fosse oferecido como oferta, certo? Abraão sabe que isso é algo duro demais, mas está pronto. Está exercitando a sua fé de que Deus faz todas as coisas no seu pleno conhecimento, na sua sabedoria. Não sabe como, mas o desfecho será bom. Você que tem filho aí, imagina você nessa situação. Deus pediu seu filho, e você não está pedindo seu carro e seu trabalho não, viu gente? É seu filho. Tá bom? E agora você sobe no monte Moriá para sacrificar Isaac. E quando você está pronto a executar juízo, a punir o filho, Deus provisiona o quê? Um substituto. Um cordeiro sem mancha. O que aquele cordeiro fez? Para morrer no lugar de Isaac? Não tem pecado, não fez nada. Mas é o substituto que toma o lugar de Isaac. O tempo todo Deus apontando o substituto por aquele que precisava sofrer a culpa, sofrer a condenação. É você o tempo todo sendo substituído. O tempo todo. Deus não vê no mérito em você, você sendo esse réu condenado, e Deus, na sua graça e no seu amor, te substituindo, apontando para Cristo, apontando para o sacrifício, apontando para a cruz. Hebreus 10, a partir do versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, e aqui está o evangelho da graça de Deus, de que Cristo disse: sacrifícios e ofertas não quisestes, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Pensa nisso. Pensa na maravilhosa graça de Deus, de que Deus nunca se satisfez com animais, porque Deus é santo, justo e perfeito. E aquelas ofertas eram o quê? Imperfeitas. 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 Queria ler um texto com vocês. A gente vai voltar. Você deixa Hebreus marcado aí. E nós vamos dar um passeio em Ezequiel ali para me te mostrar um negócio aqui. Que se eu deixar passar isso aqui, talvez a gente perca algo que para mim foi muito importante. Ezequiel capítulo 7. O que eu quero que vocês entendam é a perfeição de Deus e o juízo de Deus precisa ser completo. Ele não pode ser incompleto, entendeu? Ele não pode
não pode ser algo incompleto, porque se for algo incompleto, a gente precisa ficar completando esse juízo de Deus. Então, Deus precisa se satisfazer no seu juízo. Entendeu? Você precisa compreender isso aqui. Ezequiel 7, a gente vai ler o versículo 8 e 9. Você poderia ler Ezequiel 7, o capítulo inteiro, mas você faz isso na sua casa. Versículos 8 e 9. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre você. Cumprirei a minha ira contra você. Eu os castigarei segundo os seus caminhos e o farei pagar por todas as suas abominações. Ou seja, é uma coisa completa. É algo que tem a ver com derramar, com cumprir. O derramar é despejar, não é dar em gotas, é despejar. Os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei. Segundo os seus caminhos, assim os castigarei e os farei pagar por suas abominações. E vocês saberão que eu, o Senhor, sou o que castiga. Então, essa é a imagem abominável de Deus que aparece, que a gente precisa se surpreender diante disso, de que Deus não tolera o pecado. E que era assim sempre quando Israel atingia um pico de pecado e que Deus não tolerava mais, ele devastava. Tantas vezes Israel foi destruído e não é possível que você acredite que isso foi o acaso. É o juízo de Deus sobre Israel, que não ficava pedra sobre pedra mesmo. Quantas vezes o território de Israel, o próprio Jerusalém, foi destruída. Então isso sempre acontecia quando os pecados acendiam a ira de Deus. O John Stott ele diz, né, se era fácil acender um fogo durante a estação seca na Palestina, era igualmente difícil apagá-lo. Então imagine você quando essas montanhas, essas serras aqui em volta pega fogo. Que aí fica noticiando na televisão assim, ó, 7, 8 dias e o negócio tá pegando fogo e se alastrando. E quando venta, fica pior ainda. Ninguém consegue controlar, né? Às vezes até chove e a chuva ainda não é suficiente, né? De tamanho fogo. O mesmo acontecia com a ira divina. Uma vez que fosse justamente despertada, ele não desistia do furor da sua grande ira. Ira com que ardia contra Judá. Uma vez se acendia, ele não era facilmente apagado. Pelo contrário, quando a ira de Yahvé ardia contra o povo, ela os consumia, isto é, como o fogo leva à destruição, da mesma forma a ira de Yahvé levava ao juízo, pois Yahvé é um fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Então perceba bem que no Antigo Testamento Deus já apontava também a parábola da ira vindoura. De que se era assim com Israel, imagine então os fins dos tempos, gente. É porque a gente não fala sobre isso, mas eu queria que você tivesse a consciência disso. De que nos fins dos tempos será muito pior do que isso aqui. A ira de Deus ainda está, como diz Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18 em diante, do céu se revela a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade o que pela impiedade. Vocês precisam ter isso em mente. Mas é justamente isso que a gente precisa ter em mão. A palavra aqui para cumprir é a palavra quelá no hebraico. Eu preciso que você entenda isso aqui, que tem a ver com a ideia de completo, terminado, realizado, satisfeito. Deus precisa se satisfazer na sua ira, para que não haja mais ira, para que não haja mais temor, para que não haja mais medo da destruição. Então, pela fé, nós confiamos que Jesus suportou a ira completa de Deus que era prevista para nós. É isso que você precisa confiar, entendeu? Isso aqui vai te produzir alegria. De que você, que não resiste, mais ira, não há mais algo a ser punido em você. Por quê? Porque Cristo suportou completamente a intensidade dessa ira de Deus no Filho, no seu lugar. Por isso certeza da salvação, tá vendo? Por isso certeza de Paulo aos Romanos, mais uma vez, de que nada pode nos separar do amor de Deus. Por que nada pode nos separar do amor de Deus? Porque aquilo que era exigido pela lei, exigido pelo próprio Deus Santo e Perfeito, foi cumprido em Jesus. Foi aceito em Jesus. O que era necessário para que você pudesse ser aceito, perdoado no reino de Deus, foi cumprido em Jesus de uma vez por todas. Volta aí sua Bíblia para Hebreus então, para a gente continuar lendo.
Hebreus 10, 10. Nessa vontade, que vontade? Vontade de que Deus está salvando pessoas. Aceitou o seu filho como sacrifício. Jesus se ofereceu a si mesmo. Nessa vontade é que temos sido santificados, ou seja, justificados, e sermos inocentados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Não existe mais oferta de substituição para dobrar a Deus, não. A oferta que era necessário, Jesus ofereceu de uma vez por todas. Versículo 14, aí, Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta, e essa que é a coisa extraordinária do Evangelho, é que Jesus é tão perfeito que uma única vez fez isso, de uma vez por todas. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aperfeiçoou de uma vez para sempre os que estão sendo santificados. Talvez você olhe para si mesmo e fale assim, mas eu não estou perfeito. Eu ainda peco tanto. Mas aquilo que era necessário para que a sua entrada no reino fosse garantida, foi feito, está aperfeiçoado em você. E isso é algo extraordinário. Porque o que ele fez é perfeito. O que ele garantiu é vitalício, é eterno. Então, que a gente tem essa consciência, né? Leia o versículo 16 comigo, em diante. Esta é a aliança que farei com eles, é a promessa. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei minha lei no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Agora a lei de Deus não vai estar mais em tábuas feitas de pedras, mas a lei de Deus vai ser escrita no nosso coração. A vontade de Deus vai ser escrita no nosso coração. Coração que antes também era de pedra, coração que antes era rebelde, coração que antes só buscava o pecado. Agora é um coração novo, onde a lei de Deus habita. Versículo 17, acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. A oferta agora não é mais uma oferta em troca de algo, mas é a oferta respondente a algo que foi feito por você. Qual é a oferta hoje que nós podemos oferecer a Deus? Não uma oferta para garantir alguma coisa que Deus não esteja disposto a dar. Claro que não. A oferta agora é de um coração grato, contrito, quebrantado, de que reconheceu que nós éramos pecadores, mas Cristo fez algo extraordinário por cada um de nós. Agora é o coração grato. É a oferta de gratidão. É a oferta de gente que sabe que foi perdoado, gente que não merecia, mas Deus chamou, perdoou, amou, quando nós ainda nem amávamos Ele. É essa fé. É essa fé que a gente crê. Essa é a fé. Abre a sua Bíblia de novo. Passa aí para frente, Hebreus 11. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que você espera? Eu espero o reino de Deus. Eu espero a segunda vinda de Cristo. Eu espero aquele glorioso dia de Cristo, onde não com culpa, mas com a consciência limpa, eu estarei preparado. Não serei surpreendido. Ele virá como um ladrão, mas eu não serei surpreendido, porque eu aguardo ansiosamente e alegremente pelo dia de que ele dirá: vem, vem, filho meu. Você foi perdoado. Você é minha igreja. Você foi santificado. Agora é a última etapa, corpo glorificado. Novos céus e nova terra. Certo? É a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se vê. Convicção, meu irmão. Tenha convicção daquilo que Cristo fez por você. É a doutrina da justificação pela fé. Convicção de que Cristo te substituiu naquele dia. De que você pode ter certeza, se achegar diante de Deus com um coração limpo, com uma mente limpa,
de que seus pecados foram perdoados. De verdade. De que Deus, Ele disse que jamais me lembrarei dos seus pecados. Que os nossos pecados confessados, eles são lançados de fato no mar do esquecimento. Deus não é como nós, que perdoamos, mas nos lembramos. E fazemos lembrar, né? Nossa lembrança, não é isso? Quando eu e a Carla, a gente está ali nos nossos momentos, né? Vamos dizer assim, de pecado, né? Quando nós estamos brigando um com o outro, né? Não sei se você sabe, o pastor também briga com sua esposa, a esposa briga com a... né? A gente fala, né? Mas naquele dia lá, né? Fala a verdade aí, quem é casado, né? Mas você sempre faz isso, né? E eu falei, pensei que a gente já tinha resolvido isso, né? Mas a gente não esquece, né? Daqueles que nos ofenderam. A gente lembra dos pecados que fizeram contra nós, e a gente se lembra dos nossos próprios pecados. Inclusive, muitas pessoas entre nós têm grande dificuldade em se perdoar. Meu irmão, mas você foi salvo, Deus te perdoou, Ele esqueceu seu pecado, mas eu não consigo me largar daqui dele, eu não posso orar hoje não. Por que você não pode orar? Porque você lembra, né? Carnaval de 2013, eu não consigo me esquecer. Você fala, como assim? Você não confessou isso até hoje para Jesus? Você não colocou isso sobre eles, não? Mas eu ainda me lembro. Então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus te perdoa de verdade. Deus limpa realmente as suas transgressões de verdade. Você não tomou um banho no chuveiro da graça. Você mergulhou na cachoeira. Você está perdoado em nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Crê somente. Tenha essa fé, a fé em Jesus, de que se você se unir a esse Cristo, confiar nesse Cristo, você está perdoado. É isso que nós deveríamos dizer para as pessoas. Se arrependa do seu pecado e creia. Creia para ser salvo. Seja batizado em nome de Jesus. Creia em Jesus, você está perdoado. Então, aqui na igreja, aqui, às vezes é assim, né? Você chega no culto, né? Aí a gente vai lá e deixa você lá no chão, fala a verdade, né? Nós falamos dos seus pecados, da nossa miséria, de como nós somos incapazes, mas o Evangelho, ele sempre vai nos apontar para aquilo que Cristo faz. E fala a verdade, diante da cruz, nós somos convencidos do nosso pecado, mas do amor de Deus, que não poupou o seu próprio Filho, por amor a nós. E juntamente com Ele nos dará todas as coisas. Que coisas são essas? O amor, a certeza da salvação, a esperança vindoura, a capacidade de resistir nesse mundo de trevas. Então, não sei como é que você está, como é que está a sua fé, mas eu queria te convidar a se alimentar dessa palavra. Como diz o próprio texto de Romanos, capítulo 10, né, de que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus para que a sua fé possa ser fortalecida, para que a sua confiança em Jesus ela cresça e ela seja desenvolvida, para que no dia ruim você se lembre de que Cristo te amou. Mesmo quando você não amava Ele, Ele te amou. De que você pode sim dobrar os seus joelhos diante de Jesus. Eu gosto muito de uma frase que diz, se for para você cair, que você caia diante da cruz de Cristo. E lá você receba o perdão e tudo que é necessário para que você possa se reerguer e caminhar. Essa é a comunidade da graça, do amor, a comunidade daqueles que foram perdoados, salvos, daqueles que foram justificados, daqueles que chegaram como réu, mas saem como filhos. Essa é a comunidade de Jesus. Amém?